E aí pessoal, de volta aqui, continuando aqui a minha tela das araras, minha pintura autodidata. Já coloquei aqui algumas cores de tinta que vai servir aí para o fundo da tela, parte mais clara que vai ser o céu. E são algumas cores que eu irei utilizar. Vou utilizar esse pincel largo, pincelando nesse sentido, horizontal, formando como um X, né, para preencher toda essa área ali que vai ser do céu. Vou começar aqui com o branco de titânio. Ela parece que está um pouco desfocada por causa da imagem do celular e também porque eu estou sem um tripé. Devo fazer toda essa área que vai ser mais clara aqui do céu, porque eu vou fazer ele em 3 tonalidades no mínimo. Para a tinta deslizar um pouco melhor, vou mergulhar pouca coisa mesmo, só para diluir um pouco mais a tinta, utilizando um pouco da água misturado ao médium acrílico. Lembrando que essa tinta é tinta acrílica, ela não é tinta a óleo, por isso mesmo que eu estou utilizando a água como diluente. E é importante que o pincel não fique muito encharcado. Então, essa consistência aqui já está ideal para eu dar continuidade aqui no céu. A parte também onde vai ter algumas nuvens bem suaves. Importante que fique totalmente preenchido. E utilizando esse movimento, né, como um X, quase como um X, para dar um efeito legal aí na pintura. Como eu havia dito no vídeo anterior, a tinta por muitas vezes vai cobrir os riscos que foi feito do desenho com auxílio do papel carbono. Esse risco aí vai ser todo coberto. Então o céu aqui todo vai ser preenchido aqui com a cor branca, que depois eu vou misturar com outras tintas, como o azul. Não tenho um guia certo de tinta aqui, de cores. Estou apenas pegando as cores que eu acho que combinaria melhor com a pintura. Eu poderia estar utilizando um pincel maior, mas eu quero mais precisão aqui na pintura, então eu me acostumei mais a utilizar esse tamanho aqui de pincel, que não seja muito largo, também não seja muito estreito. Eu estou colocando tinta apenas em um lado do pincel, das cerdas do pincel. Bem, aqui eu já misturei um pouco do azul com o branco, certo? E encobri mais algumas partes do céu. E agora eu vou colocar um pouquinho só do rosa, para dar uma tonalidade aí bem bacana no céu. Como quando a gente vê aquele céu assim um pouco rosáceo. Acontece bastante aí na época do verão, bem próximo ao pôr do sol. E isso aí eu vou fazer na parte mais acima, superior da pintura. Como eu havia dito antes,
Esse céu ele vai ter várias tonalidades, não apenas não, para a pintura não ficar sem vida. Se você fizer toda de uma cor só o céu, bem, aí já está com alguns arremates aí que eu misturei o azul com o branco e um pouco do rosa. Você vê aí umas partes assim como se fossem manchadas, mas no final fica muito bom. Agora eu vou misturar um pouco do verde para dar o sombreado na parte que vai ser a vegetação. Peguei esse pincel aqui que é um pouco mais arredondado e vou dar pequenas batidinhas na tela para destacar um pouco a vegetação, e depois já com o verde um pouco mais escuro para cobrir toda a outra parte que ficou faltando. Por vezes é preciso então cortar o vídeo, certo? Porque como não tem outra pessoa aqui para gravar, fica bem difícil segurar o celular filmando enquanto pinta com a outra mão. Na parte mais inferior dos troncos eu vou fazer uma sombra bem escura, utilizando o marrom com um pouco do preto. Eu preciso dessa sombra bem escura porque eu vou também colocar outros musgos, utilizando o pincel nesse sentido, como se puxando a tinta da parte de fora para dentro. Bem, acabei fazendo um pouco mais de sombreamento em todos os troncos e também nos musgos que vão ficar pendurados aí nesses troncos. Agora, com o marrom misturado a um pouco de cinza e o branco, vou fazer uma parte mais clara aqui no tronco para começar a dar relevos e efeitos mais realistas aí para finalizar esses troncos. Lembrando que sempre tem que ter uma ordem de pintura. Você vai pintando do fundo para frente, ou seja, o céu, depois eu pintei a vegetação, e os últimos desenhos aí que eu vou pintar vão ser as araras, que está em primeiro plano. Eu utilizo aí como se em espiral com esse pincel para dar um efeito bem legal aí nos troncos. Preciso que fique um efeito assim como relevo mesmo, porque você vê que o tronco tem aqueles relevos, que seria aqueles sulcos, aqueles buracos. Bem, aqui tá algumas tintas que eu já estou utilizando, então o preto, o verde bem escuro, verde veronese, verde inglês misturados aqui, para dar também o fundo ali da vegetação. E aqui no tronco eu vou misturar um pouco do cinza com o verde veronese e o branco, para dar esse aspecto aqui só na parte superior do tronco. Puxando sempre a tinta
em movimentos que você queira que forme aí o relevo. E já fiz também a parte ali do fundo da vegetação, para não ter que voltar depois ali. Agora eu vou misturar aqui o marrom com um pouco da siena, da terra queimada, para fazer esses outros troncos aqui, que vai ter uma tonalidade um pouco diferente daqueles troncos da parte direita da tela, mas é pouca coisa diferente. Esse aqui, o sentido do pincel, vocês notam que é diferente em relação ao outro. Bem, ele vai ficar assim, certo? Com algumas partes que vai ficar sombreada, você vai misturar um pouco mais do preto e um pouco mais do marrom escuro. Agora com um pouco do cinza e o branco. Nesse sentido eu vou puxando a tinta para formar aí o relevo e dar mais vida aí a esses troncos de árvores. Lembrando que eu não sou nenhum professor aí de artes plásticas, de pintura. Eu apenas sou um curioso mesmo da pintura. Minha pintura é toda autodidata, eu vou aprendendo aqui sozinho mesmo, observando. Então, tentando passar aí essa pintura pelo meu próprio ponto de vista. Exatamente como eu enxergo a pintura. E mostrando aí que todo mundo é capaz. Todos aqueles que gostam de pintar, têm curiosidade de um dia aprender, é possível também tentar e conseguir fazer alguma coisa. Você vê ali que a parte da vegetação aqui da esquerda já foi toda feita. O fundo, né, pelo menos. Pega um pouco mais do preto aqui para dar sombra e destaque aos troncos. Lembrando que a sombra é mais forte na parte esquerda aqui dos troncos, porque eu sinalizo que a luz está vindo pelo outro lado, está vindo pelo lado direito, que é onde tem a clareira aí nessa tela. Então a sombra vai ficar toda aqui do lado esquerdo. Então é algo aí que a gente sempre tem que lembrar na hora que a gente está pintando, da onde vem a luz, se ela vem de cima, se ela vem do lado esquerdo, direito, para você saber aonde vai colocar o sombreamento na pintura e a claridade, para assim dar vida à pintura, tornar algo aí mais realista. Novamente aqui com o verde, um pouco da siena natural, para fazer esse outro tronco aqui que vai ter uma tonalidade totalmente diferente das outras. Por quê? Porque esse tronco aqui está bem mais coberto de líquens, de musgos. E talvez seja o tronco aí que vai ficar mais em evidência, já que ele vai estar próximo aí às araras, que é o carro-chefe aí dessa tela. É o maior destaque da tela. Eu estou utilizando esse pincel redondo de cerdas macias para dar esse efeito aqui de musgo. E você vê aí o movimento que eu faço com o pincel, como boleando ele para dar o efeito. Beleza? Uma parte ficou mais claro, outra parte ficou mais verde, mais escuro. E já fiz aquela vegetação ali puxando para baixo, que é onde vai ficar pendurado alguns musgos também. Isso aí é uma daquelas selvas bem fechadas que a gente costuma ver em filmes. Como ainda dá para ver o risco na tela,
eu puxo aqui um pouco abaixo do tronco, que é onde vai ficar pendurado alguns musgos. Certo, agora dá um pouco mais de escurecida. Estou utilizando também o verde musgo aí, eu não estou dando a lista de tintas que eu utilizei, porque isso aí fica a cargo de vocês. Pode ser que vocês escolham ter uma melhor preferência aí nas cores, mas o ideal é misturar a tinta no próprio pincel, que é como vai dar aí alguns destaques, alguns efeitos na pintura, sendo misturado no próprio pincel. E com isso acaba criando novas tonalidades. Esses musgos que vão ficar pendurados, eu dou apenas pequenas batidinhas. Eu molhei apenas um lado do pincel, e com isso eu vou dando algumas batidinhas aí, puxando para baixo, para formar como se fossem pequenas folhas bem pequenas. Beleza? Bem, fizemos aqui toda a parte do fundo, alguns troncos. Claro que ainda não está completa a parte dos troncos das folhagens, vegetação, mas eu vou encerrando mais esse vídeo aqui. Espero vocês aí na continuação da próxima, onde vamos finalizar essa aula. Obrigado a todos que estão assistindo, valeu, fui!